Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui para mim. A energia que vocês deixam aqui nessa casa é muito boa de se sentir. Vocês estão todos de parabéns por isso. E por isso que eu acho que a gente vem com tanta alegria, né? Para absorver um pouquinho disso. Espero que todos estejam bem. E eu gostaria de retomar uma prática que eu estava fazendo nas palestras antes da pandemia. E eu acho que não sei se eu fiz alguma vez aqui. Mas a ideia é que vocês me digam algum tipo de angústia, não que precise dizer algum caso pessoal, mas algum tipo de questão que os perturbe, alguma angústia que vocês tenham. E se alguém quiser levantar o tema, eu gostaria de explorar o tema baseado na necessidade do público. Eu fico pensando que é muita ousadia do palestrante decidir o que todo mundo vai ouvir, não é? Então, eu gostaria que vocês me dissessem do que nós vamos conversar hoje. Podemos conversar sobre vários temas, inclusive. De preferência, alguma coisa que esteja perturbando alguém. Acho que parte emocional. Alguma parte específica? Sentimental. De relacionamento? Também. O que mais, além de relacionamento no sentimental? Ou fica no sentimental que já tá bom? Já tá bom. Eu acho que aí vai caber o perdão. O perdão. Cabe. O perdão, aliás, eu não sei onde o perdão não cabe. Não sei. Não cabe. O perdão cabe até quando a gente está fazendo comida. Quando corta o dedo, né? E a gente tem que perdoar a faca ou por ter se machucado. O perdão serve em todo lugar, né? Bem, a parte emocional, né? Os nossos sentimentos, gente, são uma coisa muito preciosa. E nós que vivemos numa sociedade tão racional, né? Não que seja ruim, né? Mas que busca muitas vezes se afastar desse aspecto emocional, sentimental que todos nós temos e de que não vamos conseguir negar ou ocultar ou ignorar por muito tempo. Porque nós somos também sentimento. É muito importante que a gente olhe para os nossos sentimentos e não tenha vergonha deles. Nem todos certamente serão bons. Nem todos nos farão bem num primeiro momento. Mas eles existem, eles estão lá, fazem parte de nós, fazem parte da nossa vida e é bobagem ignorá-los, fazer de conta que eles não existam ou tentar colocá-los embaixo do tapete. Nós devemos, ao contrário, olhar de frente para o nosso sentimento e tentar descobrir o que de verdade ele quer dizer. Porque, normalmente, a gente não entende bem o que o nosso sentimento significa. Às vezes, até erramos o nome que nós damos a ele. Muitas vezes ele dá um nome, não é. É outra coisa, um pouquinho diferente. E essa diferença faz toda a diferença. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto ciúmes, se eu sinto mágoa, ok. É o que eu estou sentindo. Qual o problema? O problema não é senti-lo, o problema é o que eu vou fazer com ele. Esse é o problema. Porque muitas vezes, o que a gente faz com os sentimentos negativos? A gente cultiva. A gente dá força a eles. E aí eles tomam conta de nós. Isso pode ser chamado no futuro de auto-obsessão. Quando a gente mesmo se obsidia, né? Quando não obsidia outras pessoas também, né? Obsidiar, para quem, não sei se todos aqui estão habituados com essa palavra, é perturbar os outros, né? Ou desequilibrar o outro, muitas vezes, ou a gente mesmo, né? Então, o problema é a gente cultivar a raiva sem usar o perdão. É cultivar a mágoa, é cultivar os ciúmes, é cultivar o desânimo, né? Isso é uma decisão. Notem bem. Sentir ou não sentir não é uma decisão. A gente sente e ponto. Tá certo isso? Alguém consegue? Dizem que é mais fácil segurar as ondas do mar do que impedir que um sentimento apareça.
Mas o que eu vou fazer com ele é de minha inteira responsabilidade. E isso sou eu que decido. Alguém pode dizer, mas é difícil. Sim, é difícil. Mas a gente é capaz de desviar o rumo de um rio. Por que a gente não pode desviar o rumo, ou mudar, ou canalizar a energia de um sentimento? Podemos. Se a gente pode mudar o Tietê de lugar, por que a gente não pode mudar um sentimento nosso? Não que os dois seja um menor que o outro. Às vezes o nosso sentimento tem mais força que o Tietê. Mas nós temos o poder de educar o nosso sentimento. E é possível dizer, gente, que muito grande parte da nossa vida evolutiva vai ser para educar o próprio sentimento. Nós vamos gastar muita energia, muito suor para educar o nosso sentimento. E é possível pensar que no nosso estágio evolutivo, e aí eu falo em termos de sociedade, o lado mais deseducado que nós temos é o lado sentimental. Porque o nosso lado sentimental faz da gente gato-sapato. Não faz? Não manda em nós esse lado? Manda. Só que quem paga a conta somos nós também. Então olha só, nós temos um lado da gente que nos domina, e nos domina porque a gente deixo isso claro, mas temos um lado que nos domina e quem sofre sou eu. Porque eu que pago a conta das consequências do que faço sem pensar, do que faço exageradamente, do que faço sem harmonia e em desequilíbrio. E por que sofro? Porque eu sou responsável pelo que faço. Então está tudo dentro da lei. E a gente pode ler em André Luiz, em Hamed, em série de autores, Emmanuel com certeza, de que a nossa vida está profundamente calcada no que a gente pensa. A nossa vida é quase, no nosso estágio, que é determinada pelo conjunto de pensamentos que a gente tem. A nossa sintonia é determinada pelo que a gente pensa e pelo que a gente sente. E quando a gente vai para relacionamento afetivo, a gente cai talvez na área mais complicada da nossa existência. Por quê? Porque nós estamos numa parte da nossa vida evolutiva. Isso quer dizer que durante muitas e muitas e muitas vidas a gente vai estar dentro desta fase, que é a fase da carência afetiva. Nós somos carentes, afetivamente falando. Isso é um problema dessa fase que já começou não sei quando e não sei quando vai terminar. E é exatamente a fase onde a maioria de nós está. Parece que tem um vazio dentro de nós, nesse sentido, não é? E parece que quem vai ter que preencher é o outro. Creio eu, para a gente poder até discutir, que isso seja um engano. Que a nossa carência afetiva não vai ser preenchida por alguém. Que não há a tampa da panela. Deus nos fez panela e tampa. Tá certo? Pino, borracha, vem tudo junto. Tá certo? Porque alguns de nós somos panela de pressão, temos que convir, não é? Mas já veio com válvula, com tudo bonitinho, né? Tá tudo desregulado, mas veio com tudo, tá certo? Porque não é possível pensarmos que Deus tenha nos feito incompletos. O perfeito não consegue fazer o imperfeito. O perfeito só faz coisa perfeita. Então nós somos uma unidade, tá? Tudo que a gente precisa está dentro de nós. A gente não sabe onde está só, porque nós somos grandiosos, nós somos uma imensidão, nós somos muitos, inclusive, porque cada personalidade de cada encarnação vivida está dentro de nós e lá ficará. E nós somos tudo isso. Então, quantas vezes a gente move a nossa vida para ter alguém perto? Quantas vezes?
A gente vende a nossa alma por isso. Quantas vezes a gente renuncia ao que a gente é por causa de alguém, para ter alguém do nosso lado? E normalmente vivemos imensas frustrações e decepções. Por quê? Porque o outro não corresponde. E não vai corresponder. É uma ilusão da nossa parte, no meu entendimento, que o outro vai suprir essa carência afetiva. É uma ilusão da nossa parte a gente entregar a nossa felicidade na mão de alguém imperfeito, que não sabe nem quem ele é, porque a gente também não sabe. E a gente entrega a nossa vida. Tem alguma coisa errada, né, nesse procedimento, nesse comportamento. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Mas o Edgar está dizendo que os relacionamentos são ruins? De forma nenhuma. Os relacionamentos afetivos são a nossa primeira chance. Eu gosto de dizer, é uma forma de expressão. O relacionamento afetivo, o relacionamento conjugal, é uma grande chance que a gente tem. Chance do quê? Chance de autoconhecimento, de crescimento. Oi? Muito aprendizado. É a gente entrar numa universidade, viver junto com alguém, junto é todo dia. Não uma vez por semana, uma vez por semana é fácil. Não tem problema nenhum. Não dá problema, né? Encontrar de sábado e domingo não dá problema nenhum. Geralmente não dá problema. Todo dia, na mesma casa, aí a coisa muda bem de figura, né? Por quê? Porque a gente começa a sentir determinados incômodos. A gente fica magoado com alguma coisinha, a gente fica frustrado com outra coisinha, a gente percebe que o buraco no peito continua do mesmo tamanho, né? Que as insatisfações mudam de lugar, tem outros nomes, muda de nome, mas está lá. A gente descobre que alguma coisa não está boa ainda. E a gente começa a questionar o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Que o relacionamento próximo, ele mostra para nós mesmos quais são os pontos dentro de nós que precisam ser educados. É isso, esse é o problema. Só que a gente não olha desta forma e culpa alguém. Você não fez a sua parte. É geralmente assim que a gente pensa. Eu esperava que, eu aprendi no mundo corporativo, no mundo profissional, que quando o cliente fala assim, eu pensei que, você tem um problema. Depois dessa frase, você tem um problema para resolver. E no relacionamento afetivo é igualzinho. Mas eu esperava. Se alguém junto com você falar, eu esperava que, depois do resto da frase é um problema. Não tem nada de bom depois dessa parte da frase. Por quê? E qual é o problema? A primeira parte da frase. Quem mandou esperar? Esperou porque quis. Esperou porque quis. Nós somos aqueles, vocês já me ouviram falar isso aqui, que paramos em frente da goiabeira e brigamos com a goiabeira porque ela não dá mangas. Nós somos essa pessoa, que brigamos com uma pessoa porque ela não dá o que eu quero. E nós nunca verificamos se ela tem o que eu quero. A gente achou que tinha. A gente imaginou que tinha, sonhou que tinha. É possível que o outro diga que tinha, e a gente acreditou. Mas o outro mentiu? Não. O outro normalmente não mentiu. Eu falo isso porque eu casei na Igreja Católica. E lá a gente faz uma série de promessas, né? Não faz? Em público, todo mundo ouve, faz no microfone, tá certo?
E eu me lembro dessas promessas. Aliás, todo mundo sabe dessas promessas. Né? Os espíritas, todo mundo sabe. Né? São promessas boas. E quando a gente fala, pouquíssimos de nós estão mentindo. Só tem um problema. Naquele instante, a gente não tinha noção se a gente era capaz de cumprir. Porque a gente não sabe o que é na alegria e na tristeza. A gente não sabe o que é isso. A gente, não, eu quero, eu queria mesmo. Quero até hoje. Se eu vou conseguir, não sei. Não sei. Na saúde, na doença, eu queria. Por quê? Porque é um compromisso honroso. É bonito isso. É digno. É de valor. Você está com uma pessoa não somente por interesse de qualquer espécie, não somente financeiro. É muito bonito, é correto, inclusive, é de valor, é de honra, é honroso quando você decide estar com uma pessoa, quando ela pode te ajudar e quando ela não pode também. É bonito, não é? É só para aquelas pessoas de valor, que nós queremos ser, mas não sabemos ainda se somos. Por isso que a promessa é boa, porque ela vai nos colocar à prova. A vida vai andar e nós vamos ver até onde a gente sabe sobre este assunto. E muitas vezes a gente fala, meu Deus, e agora? E agora? E a gente não encontra dentro da gente disciplina, entendimento, compreensão, etc., para cumprir muitas vezes a promessa. E aí nós viveremos nessa situação um momento importantíssimo. É um momento de decisão, onde nós temos a oportunidade de nos autoconhecer e de decidir o que a gente vai fazer com a gente. Belíssima essa oportunidade. Belíssima. Então, quando a gente está junto de alguém, numa relação afetiva, é muito importante que a gente avalie a outra pessoa. Conheça até onde aquela pessoa pode ir. Os pais fazem isso com mais facilidade em relação aos filhos. A mãe e o pai percebem, esse menino aqui, eu preciso cuidar desse ponto, porque senão vai dar problema amanhã. Os pais não fazem isso? Vocês conhecem os filhos que têm. Sabe em que ponto que ele tropeça? Por que a gente não faz isso com os nossos parceiros afetivos? Porque eles também tropeçam. Eles também têm atos falhos. Eles também falam o que vão fazer e às vezes você tem que duvidar. Vou dar um exemplo. Um exemplo que a gente precisa levar para o lado afetivo, conjugal. Jesus dizendo para os seus discípulos que daqui a pouco tempo ele iria ser sacrificado. Pedro não se conforma. Não se conforma, não vou deixar. E Jesus falando, Pedro, não é bem assim. Calma. Não, pelo Senhor eu morreria. E nessa hora, e eu gosto mais da passagem do Boa Nova, do Humberto de Campos, do que do Evangelho. Nessa hora Jesus fala, Pedro, hoje, esta noite, você vai mostrar o quanto você é frágil, porque me negará 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar, não uma, não 2, mas 3 vezes consecutivas. E você vai mostrar
a sua fragilidade. Eu estou já colocando palavras na boca de Jesus. Eu sei, me permita, eu sei que você gostaria de morrer por mim. Eu sei do seu amor por mim. Mas eu também sei da sua fragilidade. E a sua fragilidade hoje é maior que o seu amor por mim. As duas coisas podem conviver juntas. A pessoa pode nos amar e pode não conseguir cumprir a sua promessa, como Pedro fez. Pedro prometeu que morreria por Jesus, se fosse necessário. E ele não conseguiu nem dizer que era amigo dele. Que foi a primeira pergunta. Você não é discípulo? Não sei nem quem é. Nem isso disse. Olha o tamanho da fragilidade. Mas Jesus continuou a amar Pedro. De novo, como sempre, sendo modelo e guia. Como sempre, sendo exemplo do que nós temos que fazer nas nossas relações afetivas. Por quê? Porque Pedro e Jesus tinham uma relação afetiva. Porque nós só temos relações afetivas com amigos, com cônjuges, com pai, mãe, com todo mundo. Que nós temos um sentimento. Então, quando nós estamos me apoiando nesse ponto de Jesus, nessa passagem, quando nós temos alguém do nosso lado, nós precisamos entender até onde a pessoa pode chegar. E mesmo que ela fale, não, por você eu morreria. Aí você fala, acho que não. Acho que você não aguenta. Não precisa falar, não fale. Não fale, guarde para você. Não. Nem escreva para que ninguém não caia em mãos erradas isso. Não faz bem isso ser. Algumas coisas não devem ser ditas, você sabe disso. Inclusive, num casamento, muitas coisas não devem ser ditas. Só o que o outro pode suportar. Penso eu. Não sei o que vocês acham. Então, e detalhe importante, quando você perceber até onde o outro pode chegar, só espere até esse ponto. Porque senão você vai estar brigando com a goiabeira, porque ela não dá mangas. Ah, mas ele disse que ia dar mangas. Mas ele é mangueira? Não? Então por que você acreditou? Porque acreditar ou não é responsabilidade nossa, viu, gente? Não é do outro. A culpa não é só do enganador, viu? A culpa também é de quem se deixou enganar. A responsabilidade, eu prefiro dizer. Por isso que aquele ditado fantástico diz assim: só lobos caem em armadilhas para lobos. Coelho não cai. Gato não cai. Só lobo. Então, se eu cair numa armadilha, é porque eu tenho responsabilidade com a armadilha também. Entendem o que eu digo? Ah, mas outra pessoa me enganou. Ok? Ele tem uma responsabilidade. Ele ou ela tem uma responsabilidade. E você? A sua responsabilidade é se você se deixou enganar. Se você quis ser enganado. Porque muitas vezes a gente quer, não quer? Só para virar vítima. Só para depois apontar o dedo. E o correto, no meu entendimento, seria que a gente trabalhasse no plano da verdade, no plano da realidade. Eu sei até onde o outro pode dar. E talvez, no meu entendimento, uma premissa básica, independente da pessoa, independente de qualquer tipo de relacionamento, o outro não vai me fazer feliz. Não vai. Ele não sabe nem se fazer feliz. Imagine fazer alguém. Eu também não sei fazer ninguém feliz. Estou tentando descobrir como que eu me faço feliz. Se eu não sei para mim, como que eu vou saber para o outro? Que eu praticamente desconheço. Já que é um outro universo. Um outro ser único. Ah, mas significa que então não tem relacionamento? Tem. Nós podemos fazer muito. Por que a gente se une? Para um apoiar o outro? Ou antes, melhor dizendo, para um aprender com o outro.
E para o outro me ensinar o que eu não sei. Como que o outro vai ensinar o que eu não sei, gente? Sabe como? Sendo o que o outro é. Quando o outro é o que ele é, eu posso aprender muitíssimo. Porque muitas coisas, na forma como o outro é, vai me incomodar. Muitas coisas. E nesta hora, eu posso aprender. Por quê? Porque o sentimento, aí voltamos ao começo, quando o sentimento que brota de dentro de nós é negativo, mágoa, incômodo, ciúmes, raiva, tristeza, todos os sentimentos negativos de qualquer espécie, eles estão nos dizendo que naquele ponto tem alguma coisa errada. Tem uma ferida ali que precisa ser curada. Tem uma parte ali que está doente e que precisa de remédio. É só isso. Não é assim que acontece no corpo físico? Se eu de repente agora estiver sentindo uma dor na minha canela, eu tenho que olhar. Ela está me dizendo que ali tem um problema, não é? Talvez tenha que ir no médico, talvez tenha que pôr o pé para cima, não sei. Mas a dor, para que ela serve? Para nos punir? De forma nenhuma. A dor é um sinal de alarme, dizendo, para tudo, porque tem uma coisa errada ali, ou em algum lugar relacionado a. Para tudo, preste atenção, que tem alguma coisa errada em algum lugar. É isso que a dor serve. A dor é aquela luzinha que acende de vez em quando no painel do carro, que você inclusive interrompe a viagem muitas vezes, dizendo, não continue, que vai dar sérios problemas. Para tudo e olha, não para a luzinha, mas para a causa dela. O que essa luzinha significa? Está faltando óleo. Para tudo, vai quebrar o carro. O que aquela luzinha significa? Não sei, está o pneu murcho. Para tudo, você vai bater. Só que nós, que somos pessoas muito estranhas, porque a gente é meio estranho, né? Vocês já perceberam, né? A gente tem um monte de luzinha acendendo e a gente vai em frente. Continua a viagem. Finge que não é com você. Até que o carro para. O que é uma doença grave? É um imenso sinal de alerta. Para tudo, para tudo, para tudo. Não continue, não vai trabalhar, não vai nada. Cuida da parte que não está boa. Você está sofrendo. Cuida da parte que te faz sofrer. E aonde está essa parte? Invariavelmente, em 100% das situações, dentro de você. É um defeito? Não. É uma parte que precisa ser cuidada. Só isso. Não é um erro. É uma parte que precisa ser melhorada, que precisa ser ajustada, harmonizada, educada. Só isso. E por que é dessa forma? Porque é dessa forma que a gente se anima a crescer. Porque a gente é muito preguiçoso, já perceberam, né? Se fosse por nós, a gente não fazia coisíssima nenhuma, tá certo isso? A gente adora ser servido, tá certo? Por nós, a gente não trabalharia. Por nós, a gente seria servido na boca até os 70 anos. Né? Estou falando alguma coisa errada? Não. A gente adora ser servido. Né? Então, a gente, se não fosse as necessidades sábias da vida, a gente não ia crescer nunca. A gente ia continuar simples e ignorante. Não que a gente não seja, ainda. Mas a gente ia ser muito mais simples e ignorante. O que não é, de novo, um defeito. Não saber não é um defeito. É apenas um estado temporário. A criança de 2 anos que não sabe ler e escrever, ela não tem defeito nenhum. Ela não fez nenhum crime, ela não está errada em nenhum aspecto. Ela apenas é ignorante das letras. Nada mais que isso. O que precisa? Que aprenda. Ótimo, que aprenda. Então, as relações afetivas, elas precisam, no meu entendimento, de um choque de realidade. A gente precisa ser menos infantil.
E alerta geral, os nossos sentimentos são infantis. Nós temos ciúmes por bobagem. Nós temos ciúmes sem lógica nenhuma. Por exemplo, a gente se magoa por absurdos. Por absurdos. Indicando um problema, apenas o problema de que aquele é um aspecto que a gente precisa aprender alguma coisa sobre. E como é que eu aprendo? Me voltando para mim mesmo. Buscando me reencontrar. Por quê? Porque talvez, gente, a maior carência, a maior causa da carência afetiva que a gente sente é porque nós não estamos conosco. A grande solidão que a gente sente não é de alguém de fora, é de mim mesmo. Porque muitas vezes eu não estou dentro da minha vida. Todo mundo está dentro da minha vida, menos eu. Muitas vezes eu não me ouço. Eu não escuto as minhas necessidades verdadeiras. Eu só escuto os meus mimimis. Eu não escuto nem os meus sentimentos muitas vezes. Porque eu não tenho só sentimento de ciúmes, eu tenho outros sentimentos também. De carinho, de amor, de esperança, de bem-querer. E a gente não se escuta, não se olha, não se observa. Quando é que a gente perguntou? Quando foi a última vez que a gente perguntou para a gente mesmo se está tudo bem lá dentro? Tipo assim, está tudo bem aí dentro? Quando foi? Porque a gente pergunta para os outros, tudo bem? Tudo bem. E quando é que você vai perguntar para você se está tudo bem? Porque precisa. E precisa aprender a ouvir a resposta, inclusive. Como a gente se relaciona muito mal com a gente muitas vezes não consegue nem entender a mensagem íntima. Fica só os sentimentos, porque o sentimento é um grande carteiro. O sentimento nos traz mensagens valiosíssimas sobre o que está acontecendo dentro de nós. Só que a gente precisa parar para ouvir e não continuar a loucura da nossa vida de fazer, às vezes, coisa alguma. Porque não adianta a gente ter feito muita coisa no dia. O que adianta a gente ter feito as coisas que a gente precisa fazer. Entendem a diferença? Nossa, hoje eu fiz um monte de coisa. Ah, legal, mas das coisas que você fez o que precisava fazer? Você fez o que era mais importante fazer? Ou o mais importante estava difícil e você fez um monte de coisa fácil que não precisava fazer? Escolhas. E as nossas escolhas determinam a nossa vida, gente. Ah, por que a minha vida é assim? Por todas as escolhas que a gente fez até hoje. E como que eu mudo? Mude as escolhas que você faz hoje. Por que nós temos relacionamentos complexos, afetivos? Porque a gente não se relaciona com a gente. Como eu não sei me relacionar com a pessoa mais importante que existe, que sou eu, como é que eu vou me relacionar diferentemente com o outro? Não vou, não sei. Eu só sei me relacionar desse jeito, de uma forma ruim, distanciada. Se o meu relacionamento comigo é distanciado, não é olho no olho, eu comigo mesmo, assim será, assim que eu sei fazer com todo mundo. Então, olha só que legal, está em nós a capacidade de melhorar os nossos relacionamentos. Está em nós a chance de melhorar como é a nossa vida. Basta que a gente se decida a se voltar para a gente, a olhar para si mesmo. E eu não estou dizendo, não, mas eu só faço o que eu gosto. Então, mas o que você gosta é bom? Porque às vezes não é bom. Às vezes não te faz bem, no final das contas. E a gente precisa ouvir o que de fato é bom para mim. Ouvir de verdade.
Ouvir de verdade. E aí a gente começa a viver outros dilemas. Vou dar um exemplo. Digamos que eu faço uma pergunta para mim mesmo. E aí eu ouço duas respostas. Porque geralmente é assim. Vocês pensam que a coisa é fácil? Não. Um quer ir para a direita, outro quer para a esquerda. Um fala assim, não, vai lá e fala aquilo. O outro fala, não, fala não. Quem é você? Quem é você de verdade? Eu estou chegando à conclusão, não concluí ainda, mas estou chegando à conclusão, estou muito próximo de concluir, que geralmente o melhor caminho é o mais difícil. Se eu tenho duas vozes dentro de mim, fala, Edgar, vai para a esquerda, vai para a direita, qual que é o mais difícil? Pega ela. Geralmente é o mais certo. Porque quem é que fala o caminho difícil? Muitas vezes, geralmente, a minha consciência profunda. Aonde estão inscritas as leis do Pai. Lembram disso? Livro dos Espíritos. E geralmente, seguir as leis do Pai é o mais difícil, não é? Então pega o caminho da subida. Geralmente o caminho da subida te leva para o alto. Tá certo isso? Então se a gente quer ir para o alto, para ver a luz, para se iluminar, para aprender, alto significa um símbolo de crescimento, pega a subida, o mais difícil. Quem é aqui que é o mais fácil? O lado preguiçoso da gente. Se eu tenho, eu acho que eu vou lá pedir perdão para a pessoa, acho que eu falei demais, né? Aí o outro fala, não, a outra pessoa que vem pedir perdão para você. Quem é que está certo? O caminho mais difícil. Geralmente é você mesmo que tem que pedir perdão. Respondi mais ou menos o que você queria que eu dissesse? É? O grande ponto... só para reforçar. Os relacionamentos afetivos são muito importantes. Muito importantes. Para a gente se conhecer. Existe alma gêmeas? Penso que não. Muita gente pensa que existe. Sim. Inclusive, essa é uma pergunta que foi feita a Emmanuel. E a resposta está lá no livro chamado O Consolador. E ele diz que não. Mas disse que existem espíritos com imensa afinidade. E que, depois de um tempo, caminham juntos por muito tempo. Mas ainda assim não se enquadram no conceito de alma gêmea. Por quê? Porque se a gente pensa em alma gêmea, a gente está pensando na pessoa que a gente mais vai amar. E a bondade do Pai quer que a gente ame igual, ou ame muito, a toda a humanidade. Então esse exclusivismo que beira ao acorrentamento, a dependência, não bate com a lei divina, que nos diz que nós somos interdependentes. Um precisa do outro, igualmente, inclusive. Mas não para aprisionar. Pelo contrário, para que todos nós cresçamos e cumpramos o nosso objetivo, o nosso destino, que é sermos um ponto de luz a brilhar aonde a gente estiver. Não apenas pelo outro, mas também para que a gente se autorrealize. Ok? Tema importante esse. O perdão entra nos relacionamentos afetivos como a principal ferramenta. Aliás, o perdão é a principal ferramenta da vida. A gente tem que perdoar tudo. Tudo. Perdoar pelo corpo que tem, pela cidade que mora, pelo vizinho que tem, pela casa. Perdoar pelo clima. Perdoar porque perdeu o ônibus. Perdoar porque você não é como você gostaria que fosse. Porque sua família não é como você gostaria que fosse. Porque o outro não é como você gostaria que fosse. E perdoar é deixar de se incomodar com e por. Tem uma mensagem psicografada pelo Chico, mas eu não sei de quem é, não sei se é Maria Dolores, ele fala assim:
que eu perdoe 70 vezes 7 cada ofensa que venha a perturbar o meu coração. Olha só que lindo. Então o que eu tenho que perdoar? Tudo que perturba o meu coração. E olha que a gente é um coração bem perturbado, não é? O que é que não perturba o nosso coração, gente? Tudo perturba. Tudo. A gente chega num lugar, se o outro está vestido de alguma determinada forma, pronto, a gente está perturbado, não é? A gente fala, E a gente precisa precisa perdoar isso que a gente está sentindo. Essa incompreensão que a gente tem. Esse autoritarismo que muitas vezes nasce automaticamente de dentro de nós. Pelo outro, que tem todo o direito de se vestir como ele quiser, por exemplo. A gente tem que perdoar a gente, porque a gente ainda não é perfeito. E a gente sofre porque a gente não é perfeito, porque o nosso orgulho não admite que não sejamos imperfeitos. E é esse lado orgulhoso da gente que faz com que a gente sofra por não sermos perfeitos. Porque ele exige que a gente seja, e a gente não é. O nosso orgulho é o outro lado mimado nosso, cheio de vontades imaturas, por enquanto, até a gente aprender. Então o perdão é imensamente libertador. A gente, infelizmente, eu não sei porquê, mas do jeito que a gente age na sociedade, fala, parece que o perdão é para o outro, né? Nunca é. Sempre é para nós. Sempre é um benefício imenso para nós. Para o outro, não faz tanta diferença, me parece, sabe? Porque se o outro me ofendeu e eu perdoei, o que muda na vida dele? Vai ter que resolver do mesmo jeito o problema dele. Vai ter que colher do mesmo jeito que ele plantou. Não vai mudar nada nesse aspecto. Ele talvez fique um pouco contente porque eu não estou bravo, não estou nervoso, não estou sofrendo. Só isso. Não é pouco, mas é só isso. Agora, para quem dá o perdão, na verdade, só devia existir o auto-perdão, né? Só devia existir, não dar o perdão, é dar a si mesmo, né? O perdão você dá para você mesmo, para as coisas dos outros e para as suas coisas. O perdão é você poder estar livre, sem peso. Não é esquecer, viu, gente? Porque a gente tem ótima memória, tá? É lembrar e não sentir nada de ruim mais. Isso é perdoar. E tem um teste bem legal para você saber se você perdoa a pessoa. Um teste difícil, mas bem legal. Fácil de fazer, difícil de conseguir passar no teste. Imagina que você feche os seus olhos e veja na sua frente a pessoa que você tem mágoa ou raiva. Que seria bom você perdoar. Imagina ela na sua frente. Levante-se de olho fechado, em pensamento, não é para se mover. E abrace essa pessoa, mas abrace gostoso. Não é aquele abraço social no meio da rua, assim, aqueles tapinhas nas costas, tá? Aquele abraço que não significa nada. Abrace forte. Se você conseguir, você já perdoou. Se você não conseguir, não se entristeça. Continue o trabalho de descobrir como perdoar essa pessoa. Como perdoar o que você sentiu diante do que ela fez. Entendem a diferença? Não é perdoar a pessoa, é perdoar o que você sentiu diante do que ela fez. Porque quem sentiu foi você, não foi ele ou ela. Então o perdão devia estar dentro das nossas principais áreas de estudo, sobre a minha dificuldade, sobre o que é exatamente o perdão, sobre o que eu penso sobre ele, definir bem o conceito do que é e do que não é, e começar a perceber que a gente tem que perdoar tudo que incomoda o nosso coração. O que mais? Temos alguns minutos ainda. Tem alguma coisa a mais que incomoda o coração de vocês?
Sim. Mas muitas vezes a gente não consegue. Às vezes a gente demora anos trabalhando isso. Isso. Pode vir causar problemas até de saúde na pessoa, alguma coisa do tipo. Não é o não perdoar que causa problemas na gente. É o sentimento que a gente cultiva. Porque a mágoa, ela é que nem mato. Não precisa nem chover, ela cresce. Agora, se você aduba e coloca água, que é o que a gente faz, Nossa, tá maravilha, né? ela toma conta da casa. E aí você perde a casa. Porque é ela que manda. É muito mais fácil a gente conter a mágoa quando ela é pequenininha. Quando ela cresce, não que a gente não vai conseguir. A gente vai porque vamos ter que conseguir. Mas o esforço é gigantescamente maior. Então, a primeira grande questão é: cuida dessa mágoa. Corta o alimento dela. Corta o alimento. E qual é o grande alimento dela? Você se considerar vítima. Ah, mas a pessoa errou. Ok. Mas quem sentiu a mágoa foi você. E a mágoa é a luz do painel do carro falando que aquele ponto tem alguma coisa errada. O problema não é o outro, gente. O outro vai ter que resolver com a vida o problema dele ou dela. Ah, mas o outro me ofendeu, o outro não me quis, o outro me ignorou, o outro me roubou. Ok, o problema é dele. Não há nada a fazer sobre isso. A coisa está feita, a realidade está ali escancarada. O que você vai fazer com isso? Esse é o nosso problema. Ah, mas eu... Quando a gente começa assim, ah, mas eu... É exatamente esse começo de frase que é o nosso problema. Mas por quê? Porque a gente está exigindo. Porque a gente acha que tem direitos. Se a gente lê no Evangelho, qual que é o único direito que o Evangelho diz que a gente tem? O Evangelho, qualquer Evangelho, fala que nós temos um único direito. O direito de amar. Nenhum outro. É quase uma obrigação. É o que a gente precisa. Por isso que é quase uma obrigação. É assim, respirar é uma obrigação. Por quê? Porque eu preciso para viver. Amar é a nossa obrigação. Por quê? Porque a gente precisa para viver bem. Porque a gente ainda não vive. Aquela vida que Jesus disse, eu vim trazer vida e vida em abundância, a maioria de nós ainda não vivemos essa vida. Por isso que amar é uma obrigação, porque é o ar que a gente precisa respirar. Ninguém é obrigado a amar, ninguém nunca será obrigado a amar. Nem Deus nos obriga a amá-lo. Mas vai ser a nossa glória e a nossa felicidade aprender a amar. Esse é o nosso destino. Então, a gente precisa, quando alguém... É mágico quando alguém nos ofende. É uma hora extremamente importante, gente. Uma das horas mais importantes é quando a gente se sente ofendido, melhor dizendo. Porque ninguém nos ofende, a gente que se sente ofendido. Isso tem uma diferença brutal, hein? Um dia, se cair no vestibular a frase, tal pessoa te ofendeu, vai dar errado. A frase correta é: eu me senti ofendido. Porque não é o outro que me ofende, sou eu que sinto a ofensa. A responsabilidade é sempre minha. Então, quando eu me sinto ofendido, o que está acontecendo? Eu estou tendo a oportunidade de me conhecer. Ah, então, Edgar, tem um ponto ali. Então você pensa que você tem direito? Mas você fez por merecer?
E por que você está sentindo isso? Ah, mas eu esperava. E por que esperava? Ah, mas eu dei muito. E por que deu? Para receber? Percebe aonde essa conversa pode ir? Essa conversa de mim comigo mesmo? Que tem que ser honesta? E que quando eu tenho essa conversa honesta, eu estou me aproximando de mim. Eu estou olhando para mim sem medo. Eu, inclusive, estou me reencontrando. E a vida fica mais leve quando eu me reencontro. Quando eu olho para mim e me redescubro. Porque eu descubro que eu tenho um grande amigo. Um grande parceiro a me acompanhar em todo lugar que eu for. Principalmente na hora do vamos ver. Nas horas realmente difíceis. Eu não estou sozinho. Além do Cristo, de Deus, eu tenho a mim. E quando a gente não tem a nós mesmos, a gente não tem nada. Nem Deus. Por quê? Porque Deus está em nós. Ele se manifesta na nossa interioridade. E se eu não tenho a mim, eu não consigo ter Ele. Eu não consigo acesso. Ele fala, Ele faz. Claro que Ele não nos desampara de forma nenhuma. Mas o que importa de verdade não é o amparo do lado de fora, mas é o que eu sinto do lado de dentro sobre isso. O que interessa de verdade não é que me dizem que eu estou amparado. É quando eu sei que eu estou amparado. E por que sei? Porque sinto. Não que eu tenha alguma faculdade mediúnica que me faz perceber que tem um monte de espírito aqui. Porque se eu ver um monte de espírito me ajudar, eu ainda estou vendo pessoas do lado de fora. Quem é que vai estar comigo do lado de dentro? Só eu. Só eu. Essa é a vida verdadeira no meu entendimento. Essa é a vida que nós vamos conseguir alcançar e talvez estejamos até perto de viver a vida de verdade. Fora isso, para mim, é a gente viver adormecido. Fora isso, é a gente viver no automático, é viver sem saber o que está fazendo, sem ter noção do que está acontecendo. É viver como os animais vivem. Como é que os animais vivem? Bateu, levou. Que é o que a gente costuma fazer. Alguém nos ofendeu, a gente vai lá e ofende junto. Alguém gritou, a gente grita mais alto. Isso é instinto puro. Instinto puro. Não há nenhuma reflexão. Nenhum raciocínio, nenhuma lógica, nenhuma análise. Nem análise de bem-estar. Só a gente seguindo uma correnteza fortíssima que existe dentro de nós, porque nós estamos mais perto da animalidade do que da angelitude, né? Nós estamos ali. Ontem de manhã a gente era animal. Ontem. Não, hoje de manhã. Hoje de manhã a gente era um animal. Só instintos. A gente está acordando agora. A gente mal abriu o primeiro olho. E pensamos que já entendemos alguma coisa. Por isso que Sócrates foi considerado o mais sábio dos sábios. Por quê? Porque ele tinha plena consciência de que nada sabia. E todos os homens mais ignorantes que ele, que somos todos, achavam que sabia. Como nós achamos que sabemos alguma coisa. A ponto de querer impor a nossa verdade para todo mundo ao nosso redor. A ponto de nos vermos em discussões infantis sobre quem é que está certo. Isso é viver no automático, né? E é por isso que a gente precisa se reencontrar com a gente. Se acolher. Estar bem com a gente. Estar bem com a gente não é encontrar alguém perfeito, porque essa pessoa ainda não existe. Vai existir, nós estamos construindo ela. Mas sou eu que eu tenho para caminhar. E eu não sou pouca coisa, viu? Nem vocês.
Vocês e eu somos filhos de Deus. Isso é pouca coisa, gente? Isso é tudo de bom. Tudo de bom. Porque nós somos muito amados. Nós somos imortais, indestrutíveis. Temos tempo. E nós somos inteiramente capazes de aprender a ser feliz. Precisamos de mais alguma coisa? Não consigo imaginar o que seria que a gente precisa. Eu tenho o amor do Pai, eu tenho a imortalidade e eu tenho toda a capacidade para ser feliz. Eu só preciso de uma coisa: o meu esforço. Por isso que a questão 909 do Livro dos Espíritos é a questão 909. Que eu não vou contar para vocês qual é, porque eu quero que vocês leiam. Porque eu não vou conseguir dizer exatamente e se eu disser vai ser mais pobre do que está lá. 909 tem a chave para melhorar a nossa vida. Quer dizer, o livro inteiro, né, tem a chave, né? Mas essa, não, que bom que essa pergunta foi feita, abençoado Kardec, que bom que ela foi respondida daquela forma. Essa é uma questão que a gente precisa estudar meses, se possível. Tá bom? Gente, gostaram desse formato? Sim. Eu também gosto, viu? Esse negócio de ficar pensando em tema e tal. Eu acho que eu quero falar do tema, mas vocês querem ouvir? Às vezes não, né? Então quando a gente combina fica melhor. Muito obrigado por essa oportunidade, agradeço a casa pelo convite. Que todos nós saiamos daqui agradecendo essa casa por estar aberta por 65 anos. Quanto que de bem já foi feito aqui? Como já foi feito em muitos lugares, mas aqui também. Quanto bem já foi feito? Quantas vidas transformadas, né? Então, é um ponto de luz, com certeza, no meio da cidade, para nossas vidas. Parabéns a todos que trabalham aqui, que já trabalharam aqui, que vão trabalhar também, pela espiritualidade que faz tanto por nós, desta casa e da nossa vida, que a gente cada vez mais seja grato, porque só os felizes são gratos. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Faz a prece também. Tem que aproveitar, né? Sempre tá aqui, então tem que aproveitar. Deixa eu só dar um recadinho. Após a prece, já vai ser iniciado os trabalhos de paz e depois a gente tem a nossa feirinha do doce ali na frente. Então, ali na salinha, vai estar a nossa irmã Lu ali. Então é só fazer a visita, certo? Mais uma vez. Isso. Vamos tentar perceber o que tem nesse ambiente. Vamos tentar perceber corações amorosos que estão aqui. Tentar perceber o coração do Mestre aqui, que nos conhece um a um, pelo nome. E que toca o nosso coração neste instante, para que a gente sinta o conforto que Ele nos oferece, para que a gente se sinta amado, nunca esquecido, para que a gente se sinta ligado à vida e fortalecido por isso, para que a gente se sinta capaz de viver e viver feliz na luta do crescimento, no esforço de se construir, de se iluminar, de ser feliz. É o nosso destino. E nós te agradecemos, Jesus,
por tanto amor. E quando nós recebemos o teu amor e nos sentimos imerecedores dele, que a gente ouça a tua voz nos dizer que o Senhor nos ama, mesmo que a gente não mereça, porque é um amor infinito, é um amor sem fim. E esse amor há de nos sustentar na caminhada, nos alegrar na caminhada e nos encher de gratidão. Obrigado, Mestre, por deixar em nossos corações tanto bem, que saibamos cultivar esse bem dentro do nosso coração e espalhá-lo ao nosso redor, no nosso lar, na nossa casa, aonde formos, para que ele brote e fique em nossas vidas cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja.